Salve Maria a todos, eu sou o Caio Batista e hoje eu vou comentar algumas falas de um trecho onde o padre Wander e o padre François falam sobre a Missa Nova. Eu preciso comentar isso, eu não posso deixar isso passar, porque eu tenho percebido que muitos bons católicos que seguem esses dois padres e acham esses dois padres piedosos, bons sacerdotes, acabam dando muito crédito para o que eles ensinam em detrimento do que a igreja ensina. Eu mesmo sempre admirei muito e seguia esses padres, tanto o padre Wander quanto o padre François. Só que a gente que tem um pouco mais de discernimento, entende o que é o magistério da igreja, nós sabemos que se um bom padre, se um padre piedoso, sai da igreja, entra num processo de cisma, abraça ideias erradas, nós não devemos segui-lo. Mas tem pessoas que não entendem essa diferença e não conseguem separar o padre dessas ideias. E vendo um padre bom, um padre piedoso, aparentemente um padre, de fato católico, aderindo a essas ideias, acham, consequentemente, que essas ideias estão corretas. E assim entram no erro. Por isso, vou comentar a fala deles. Vejam. Então rezava a missa nova, e na hora do ofertório, por exemplo, eu dizia: Bendito sejais, Senhor do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que agora vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida. Então os fiéis respondem lá, Bendito seja Deus para sempre. Ok. Aí eu ia rezar a missa tradicional, e quando eu levava o pão, na mesma circunstância, só que na missa tradicional, eu rezava outra oração, que era essa: Recebei, Pai Santo, onipotente e eterno Deus, esta hóstia imaculada, que eu, vosso indigno servo, vos ofereço, meu Deus vivo e verdadeiro, por meus inumeráveis pecados, ofensas e negligências, e por todos os fiéis cristãos, vivos e defuntos, a fim de que me aproveite a mim e a eles para a salvação e para a vida eterna. Meus queridos, o que tem a ver isso com Bendito sejais, Senhor, pelo pão e recebemos a vossa bondade, fruto da terra? Eu me sentia na pátria católica rezando isso. Depois, eu me questionava: por que hoje a gente reza? Por que a gente reza assim na missa nova? Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs. Por que não continuar dizendo: confesso a Deus Todo-Poderoso, a bem-aventurada sempre Virgem Maria, ao bem-aventurado São Miguel Arcanjo, ao bem-aventurado São João Batista, aos santos apóstolos Pedro e Paulo e a vós, irmãos? Por que tirar os santos assim, sendo que eu posso pedir perdão para a senhorinha do mercado? Onde é que está a presença da Igreja Celeste? Bom, ele começa falando sobre a diferença do ofertório da missa antiga, do rito antigo da missa tridentina, e do ofertório do rito novo, E aí ele fala ali das diferenças de palavras, Uma chama de hóstia, a outra chama de pão, etc. E é interessante entender que, de fato, antes da consagração é pão. Isso é óbvio, Antes da consagração, aquela hóstia, que significa vítima, de fato é apenas pão, que ali está representando a vítima que será oferecida depois, no momento da consagração. E tudo bem, a oração do rito antigo é uma oração bela e tal, cheia de detalhes, significados. Mas agora, você chegar e anular ali vamos supor, a licitude ou a validade, Não estou dizendo que está dizendo que a missa nova é inválida, mas tem alguns que chegam a dizer isso. Mas você dizer que a missa nova é defeituosa por causa disso, por causa de algumas palavras diferentes, porque uma dá enfoque na questão da hóstia, da vítima que vai ser oferecida, e a outra dá enfoque na questão do pão, do fruto da terra, etc. São orações diferentes, mas que representam, de fato, a mesma coisa, sob aspectos diferentes. Agora, é sempre baseado num sentimento, num gosto pessoal. Bom, eu não gosto dessa oração, eu prefiro a outra. Então essa daqui é a oração correta, a outra é a oração errada, Então o juízo que eles fazem sobre a missa nova, que na verdade não é missa nova, é rito novo, é um juízo totalmente parcial. Um juízo baseado completamente nas suas próprias concepções e gostos pessoais. Eles impõem os seus próprios gostos dentro da missa, como se a missa que eu mais gosto, a oração que eu mais gosto, fosse a válida, a outra não serve. Então é sempre baseado num egocentrismo do que eu quero, do que eu gosto, do que eu desejo, E nunca uma submissão àquilo que a igreja nos pede. A segunda coisa que ele problematiza é a questão do ato penitencial, que no rito antigo faz referência a São Miguel Arcanjo, a Virgem Maria, os anjos, os santos, São João Batista, etc., São Pedro, São Paulo. E no rito novo é a vós, irmãos e irmãs, Agora, primeiro ponto, você rezar a vós, irmãos e irmãs, não está incluindo os santos e anjos. Porque quem entende da missa, do que acontece de forma sobrenatural ali, sabe que o céu se une à terra. Então, quando eu falo a vós, irmãos e irmãs, estou falando para todos eles. Os vivos, os que estão aqui na igreja peregrina, e aqueles que estão na igreja triunfante. Quando eu falo a vós, irmãos e irmãs, eu também incluo os santos e os anjos aí, Só que é de uma forma um pouco mais simplificada. E eu entendo, a beleza do rito antigo. Eu vou ao rito antigo, eu frequento os dois ritos. Eu sei como que é belo essas orações. Uma coisa é você reconhecer a beleza desses ritos, a complexidade, os detalhes, as minúcias, beleza. Outra coisa é você ignorar, desprezar, repudiar o rito novo, porque ele é simples, porque ele foi simplificado para a compreensão popular. O rito novo, dentro daquilo que o Concílio Vaticano II almejava, era para tornar o rito mais acessível à compreensão do povo. Daquelas pessoas que vão à missa todos os domingos, mas muitas das vezes não entendem todos os sinais e símbolos que estão por detrás daquilo ali. E que a partir de agora conseguem entender aquilo que estão rezando. E sem abolir o rito antigo, ou seja, o rito antigo ainda está aí, está sendo celebrado. As pessoas que querem ir ao rito antigo vão, participam.
Eu também gosto muito do rito antigo. Agora, eu não vou desprezar e amaldiçoar o rito novo, porque ele foi simplificado para que as pessoas possam ter uma compreensão melhor da liturgia, sem todos aqueles detalhes que acabam trazendo mais confusão para quem não tem conhecimento litúrgico aprofundado. Né? Então são problemáticas que se criam em torno disso, como se a igreja nunca pudesse simplificar, alterar certas coisas acidentais, né? Aparar certas arestas, que por mais que sejam belas, por mais que sejam bonitas, louváveis, não fazem parte da essência, da substância da missa, ao ponto de que se você tira aquilo, a missa deixa de existir. Né? Mas a forma como eles falam é uma forma que dá a entender que é isso. A missa deixou de ser boa, deixou de ser católica, porque não tem palavras que eles gostam de ouvir ou pronunciar. E me dá uma tristeza enorme que hoje em dia, dentro dos jardins do Vaticano, haja uma escultura de Martinho Lutero. Quer dizer, além de eu convidar protestantes para fazer a missa nova, além de se convidar protestantes para fazer a missa nova, com todos os problemas que isso acarreta, ainda uma imagem de Martinho Lutero nos jardins do Vaticano. Ele cita aqui a questão dos protestantes, do Concílio Vaticano II, da missa ter tido auxílio de protestantes, etc. Enfim, isso tudo é um assunto para um outro vídeo. Só que ele fala uma coisa nesse vídeo que eu fiquei extremamente entristecido de ouvir e que eu espero muito que seja apenas ignorância do Padre François. Ele fala que nos jardins do Vaticano tem uma estátua de Lutero. Nós já temos um vídeo sobre isso aqui no canal, né, no canal do YouTube, onde nós falamos sobre essa estátua de Lutero no Vaticano. Dá uma olhadinha lá que você vai entender melhor. Mas eu quero perguntar ao Padre François. Padre François, me dê um endereço, né, aonde que está localizada essa estátua? Que jardim é esse? Qual é o jardim do Vaticano que está essa estátua? Me dê o CEP, o endereço, o nome da rua, do bairro, me dê a localização de onde está essa estátua. Porque se eu vou no Vaticano, eu sei onde está cada monumento histórico, etc. Você consegue visitar. Mas onde está essa famosa estátua? Me diz. Porque é muito complicado a gente ver um sacerdote que influencia milhares de pessoas dizendo que no Vaticano, os jardins do Vaticano, tem uma estátua de Lutero. E que é mentira, não tem. A estátua de Lutero estava lá através de um movimento luterano que foi visitar o Vaticano, ter uma audiência privada com o Papa Francisco. Eles estavam em peregrinação na época da Reforma, no aniversário da Reforma, e levaram ao Vaticano nessa audiência essa estátua que estava junto com eles na peregrinação. E essa estátua, assim que acabou a audiência com o Papa Francisco, foi retirada e levada embora por eles. A estátua não é do Vaticano, a estátua não foi posta lá por vontade do Papa, a estátua não está lá, a estátua simplesmente foi levada no momento por luteranos e reconduzida de novo para o seu lugar. Não está no Vaticano. Não está no... eu desafio alguém me dar um endereço para que eu vá lá visitar essa estátua. Porque se você botar na própria internet, estátua de Lutero no Vaticano, você vai ver fotos desse evento, desse dia específico. Não tem nenhuma foto dessa estátua, dessa suposta estátua de Lutero no Vaticano, em qualquer outra ocasião. Você não vai encontrar, é só fotos desse dia, desse evento, dessa audiência com o Papa Francisco e alguns luteranos, que nós já fizemos um vídeo aqui sobre isso. Fora esse evento, a estátua não permaneceu lá. E o Padre François, um padre respeitadíssimo, dizer que nos jardins do Vaticano está uma estátua de Lutero, eu espero muito que seja ignorância. Porque se for desonestidade, perdeu o meu respeito. Então, no momento em que o sacerdote começa o ofertório, nessa exposição tão bela que o senhor fez, com o susto Sante Pater, recebei ao Santo e Eterno Pai, Ancostem, esta vítima imaculada, perfeitíssima, que já foi apartada, purificada, e a voz aqui no caso de qualquer, foi feita para isso, está limpa. Aquela hóstia, não é pão, é hóstia, não é vinho, é cálice. A finalização de que isso precisava ser morto para destruir o sacrifício e ficar a refeição protestantista e quase que num ato de submissão à infiltração maçônico-judaica, era tirar o ofertório e pôr a bênção de bênção judaica a Beracote. Aí o Padre Wander vai continuar aquela problemática do ofertório novamente, trazendo aquelas palavras, é vítima, não é pão, etc. Como se a troca de uma palavra de hóstia para pão fosse alterasse completamente a questão do sacrifício, né? Sendo que todos nós sabemos que a hóstia antes da consagração é pão. E, né, o cálice antes da consagração é vinho. Só que ele fala uma coisa totalmente absurda aqui, né? É que qualquer pessoa instruída acharia graça. Porque ele diz que antes da consagração não é vinho, é cálice. Antes da consagração não é pão, é hóstia. É como se eu tivesse dito que não é água, é H2O. Entendeu? Ou seja, ele traz uma problemática como se você chamasse a hóstia de pão antes da consagração, você estaria errando, cometendo um grave erro. Se você chamasse o cálice de vinho, você também já está cometendo um grave erro. Olha, então Jesus cometeu um grave erro. Porque de fato, na tradução da Escritura está lá, né? Esse cálice é o cálice do meu sangue e tal. Mas quando ele vai falar do pão, tomai e comei dele todos, né? Pegando o pão, partiu e disse. Então, a Bíblia chama o elemento que Jesus pegou para consagrar com seu corpo de pão. Não chama de hóstia. É uma palavra teológica que foi surgindo ao longo dos séculos. Então, antes dessa palavra surgir, não havia sacrifício eucarístico, ou esse sacrifício era imperfeito. Que apego terrível, absurdo, esdrúxulo é esse, a termos como cálice, hóstia, como se você usar vinho e pão. Não, aí não tem sacrifício. Só tem sacrifício se o padre falar cálice e hóstia. É um absurdo. É como você dizer que não pode falar água, tem que falar H2O. Absurdo. São duas palavras que remetem à mesma coisa, têm o mesmo significado. Então é como se houvesse uma dupla transubstanciação. O pão vira hóstia e depois vira carne. Né? O vinho vira cálice e depois vira sangue.
são sinônimos, são palavras que representam o mesmo fato, o mesmo conceito. E ele põe uma problemática em cima disso. Então, é aquilo, né? Os tradicionalistas, eles não se aguentam. Para poder impor a sua vontade, eles têm que criar problemas que nunca existiram. Se você perguntasse para São Justino Mártir, o primeiro que descreveu a missa nos primeiros séculos, isso aqui é um pão ou é uma hóstia? Ele ia falar, o quê? O que é hóstia? Né? Ou no máximo ele ia dizer, isso aqui é um pão. Como ele mesmo disse, né? Na própria descrição da consagração, ele disse que antes da consagração é pão, depois é o corpo de Cristo. Antes da consagração é vinho, depois é o sangue de Cristo. São Ambrósio usa esse mesmo termo. Os pais da igreja usam o termo pão e vinho. A Bíblia usa o termo pão e vinho. Mas agora não, a missa fala pão e vinho, no rito novo é um absurdo. Acabou com o sacrifício eucarístico. Agora virou uma missa protestante. Isso é uma tremenda de uma falácia, de um argumento espúrio. Né? Um argumento que uma criança na catequese acharia graça disso. Enfim, meus amigos, eu tive que gravar esse vídeo porque são dois padres que influenciam muitas pessoas. Né? Eu não quero mais retornar nesse assunto, porque tá até enfadonho já esses argumentos que eles usam, são argumentos banais, coisas assim, que qualquer pessoa com 2 neurônios vê que é aquela famosa expressão, né? Caçar pelo em ovo. Simplesmente isso. É você procurar agulha no palheiro. É você tentar achar problema onde não há problema. Né? Então eu espero que vocês rezem por esses 2 sacerdotes, que, como eu disse, eu admirava, eu seguia, eu consumia os seus conteúdos, mas a fidelidade à igreja, ao seu magistério, está acima de qualquer empatia pessoal por qualquer sacerdote ou liderança na igreja católica ou em qualquer outro lugar. Se uma figura política, uma figura sacerdotal, que você admira muito, está contra os princípios católicos, está contra a obediência devida à Santa Igreja, você deve sempre optar por ficar com a igreja. Eu gosto muito do padre François, do padre Wander, mas o meu gosto pessoal, o meu carinho por eles, e eu acredito que sim, são sacerdotes piedosos, mas eu não posso usar isso para passar por cima da igreja que Cristo fundou. Porque se eles querem abraçar uma seita em detrimento da igreja que Cristo fundou, é lá com eles. Eu fico com a igreja que Cristo fundou e com seu magistério.